Então, assim, ele não conseguiu explicar a força que fraturou o que? A litosfera, né? Então, isso aí foi o que impulsionou os continentes. Então, na verdade, a tese dele, o pensamento dele estava correto. Pô, nós tínhamos o que? Uma Pangeia. Foi dividida em dois continentes, segundo alguns que realmente aceitavam e consideravam, vamos dizer assim, as ideias de Wegener, né? Então, foi dividida posteriormente em dois continentes, no caso aí, né, a Laurásia e a Gondwana, né, até chegar a essa formação que nós temos aí nos dias atuais, né, todos esses continentes. Tudo bem, mas aí, gente, faltava uma coisa. Como é que se explica isso? Que força foi essa que atuou, né? Que fraturou, no caso, a litosfera e mexeu e impulsionou os continentes, não é isso aí? Então, havia aí um clima de intenso debate sobre essa questão. Isso aí na época, né? E os físicos, por sua vez, eles convenceram a maioria dos geólogos de que as camadas da Terra eram muito rígidas, né? Para que essa deriva continental ocorresse. Olha só o pensamento deles, né? Então eles acreditavam, tá? Que as camadas da Terra elas eram muito rígidas para que ocorresse esse fraturamento, essa divisão, tá? Então é bom que vocês entendam que somente, ó, olha só, ele faleceu em 1930. Somente em 1960, ou seja, mais de 30 anos depois da morte de Wegener, o tema voltou a ser abordado. Então, o desenvolvimento de novas tecnologias permitiu o mapeamento de quem? Do fundo do oceano, por meio de quê? De expedições submarinas, não é isso aí? Então, esse mapeamento levou à descoberta de evidências que comprovaram realmente que a deriva continental é, levou ao desenvolvimento desses conceitos, né, da teoria da tectônica das placas. Então, essa teoria, tá certo? Ela foi importante, tá? Para diversas ciências relacionadas ao estudo da Terra, assim como a descoberta da estrutura do átomo, né? Foi para a física e a química, ou a teoria da evolução das espécies. Então, tudo isso aí, gente, essa teoria das placas foi realmente super importante, tá? Para as ciências biológicas e coisa desse nível, tá certo? Então eu vou tentar ver, vou tentar explicar para vocês aqui, por exemplo, assim, essa expansão desse assoalho oceânico, né? Então, essas evidências geológicas, né, da deriva continental, então ela não convenceu os céticos, né? Esses caras, eles se mantiveram, ou mantiveram que a deriva era fisicamente impossível. Mas isso o quê? Porque ele levava em conta que as rochas da Terra elas eram muito rígidas e isso era impossível, né? Então ninguém havia proposto ainda uma força motora plausível, tá? Nós estamos falando aí já desse movimento das placas, né? Que pudesse ser fragmentado ou ter fragmentado essa Pangeia e formado aqueles dois continentes, né? E separado os continentes, né? Então foi que Wegener fez. Wegener, por exemplo, pensava que os continentes flutuavam, tá? Em barcos sobre a crosta oceânica sólida, arrastado pelas forças das marés, do Sol e da Lua. Olha aí o pensamento do cara, né? Então essa ruptura veio com os cientistas, né? Deram-se conta de que essa convecção do manto da Terra, ele poderia, vamos dizer assim, empurrar e puxar os continentes, né? Formando uma nova crosta oceânica por meio do processo, a expansão do oceano oceânico. Foi assim denominado na época. Então as evidências começaram a emergir como resultado da intensa exploração do fundo oceânico, que foi ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Então o mapeamento da dorsal mesoatlântica submarina e a descoberta do vale profundo na forma de fenda ou rift, está bem claro esse rift aí tá bem claro aí como é que se diz, meu Deus, no livro de vocês, tá? Inclusive, ele explica o que é cada item desse, tá? Para você não ficar perguntando o que é isso aí, a gente vai tentar explicar para vocês o que vem a ser esse rift, tá? Eu sei que ninguém olhou ainda, né? Então é um vale estreito e comprido, e isso é resultante do abaixamento de um bloco da crosta terrestre entre falhas. Você vai observar que são falhas paralelas, né? Tá certo? Isso aí você pode encontrar até no Vale do Reno, tá? Então, rift, né?
Em geologia, gente, essa designação é dada às zonas do globo onde a crosta terrestre e a litosfera associadas estão a sofrer vamos dizer assim, uma fratura acompanhada por um afastamento em direções opostas, né, de porções vizinhas, vamos dizer assim, da superfície terrestre, tá certo? Então, assim, voltando aí, então esses rifts, estendendo-se ao longo do seu centro, né, eles despertam aí, ou despertaram muitas especulações. Olha só a mudança como foi grande. Então, os geólogos, por sua vez, descobriram que quase todos os terremotos no Oceano Atlântico, eles ocorreram próximo a esse vale, em rift. Olha só, uma vez que a maioria destes terremotos é gerada por falhamento tectônico. Então, esse resultado, eles indicaram que o rift era uma feição, vamos dizer assim, eu não sei nem como é que eu vou falar para você. Então, o rift era uma feição tectonicamente ativa. Pronto, tá aí. Então, outras dorsais mesoceânicas, vamos dizer assim, com formas de atividades sísmicas similares, foram encontradas no Oceano Pacífico, tá certo? Então, tudo isso aí, 30 anos depois, tá? Com nova tecnologia, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse pensamento foi mudando, tá? E sendo aceito, vamos dizer assim. Vamos pular para o próximo aí, tá aí a teoria das placas, novamente para vocês. Bem, aí o que é que eu tenho? Eu tenho a teoria das placas, acabamos de ver isso aí, né, que é a tectônica das placas, também já vimos essa parte. E o que é que eu posso falar para vocês também? Gente, olha, tem um caso interessante, quando se fala em material magmático, né, do manto que se movimenta lentamente, ele forma correntes de convecção. E essas correntes são responsáveis por esse movimento dessas placas tectônicas, tá? Ao se moverem aí, essas placas elas podem se chocar. Então, quando elas se encontram aí, nós temos aí nomes que são dados a esse encontro. Pode ser o quê? Pode ser um encontro de placas convergentes, pode ser um encontro de placas divergentes, tá certo? Ou simplesmente elas deslizam lateralmente entre si, elas passam lado a lado, tá? Então, são denominados o quê? Convergentes, porque elas convertem, né? É isso aí. Ou seja, quando há uma convergência, essa placa ela é arrastada sobre a placa vizinho, tá? A placa vizinha, vamos dizer assim. Quando ocorre vamos dizer assim, um afastamento lateral, é uma passando do lado da outra. Isso aí são o quê? São placas conservativas, tá? É só você observar a cadeia de montanhas, quando uma se choca com a outra, tá certo? Pá, o que é que acontece com ela, né? Ela vai subir, tá certo? Bem, então aí no livro de vocês têm a teoria das placas, já foi explicado, você tem os sonares que eu falei, os dorsais, né? Vocês têm aí tá muito escuro, não tá aí? Tá aqui mesmo, eu tô percebendo que tá assim meio apagado, né? Então assim, é estudar, tá? Dar uma olhada rapidamente aí, tá? Eu já falei também nessa parte de orogênicos, não foi? Eu expliquei para vocês também, tá? Espero que não tenha nenhuma dúvida aí. O que são dorsais, hein? Para ficar bem mais claro aí. O que são movimentos orogenéticos, né? Vocês têm ideia do que é isso aí? Então, assim, esses movimentos orogenéticos, gente, eles provocam transformações na superfície, né? Originando o que? O relevo, tá? São essas deformações que você vê aí. Então, são dois esses movimentos, tá? Vamos dizer assim, que podem transformar a crosta terrestre. Isso aí devido a quem? Devido ao movimento dessas placas, né? Então, esses movimentos orogenéticos, eles são aqueles que ocorrem horizontalmente, não é isso? Em razão dos movimentos das placas tectônicas. Pronto, só isso, tá? Aí você tem a Pangeia, a formação dos continentes, nós já falamos disso aí também. Então eu espero que esse assunto esteja aí finalizado. Eu deixei uma atividade para vocês,
tá beleza? E essa atividade página 99, fazer a primeira e segunda questão individualmente. Por que eu coloquei individualmente? Porque lá no livro de vocês, ela tem em grupo, faça individualmente, tá? E a atividade aí do livro, página 102 a 103, tá certo? Então, acho que são poucas questões para concluir esse assunto. Bem, eu falei para vocês no início, aí, quando eu retornei agora na semana passada, que não tínhamos feito trabalhos, né? Trabalhos para vamos dizer assim, para sanar as notas do mês passado, não é isso? Mês de agosto. Então, gente, eu vou colocar aqui também trabalhos, tá? Esses trabalhos vão valer pontos para a gente cobrir, para a gente dar um jeito nessas notas aí, referentes ao mês de agosto, tá certo? Tá?